Olá, boa noite. Eu continuo me chamando Armando, saudando a Igreja de Jesus, um discípulo do Senhor, vivendo na Babilônia pós-moderna ou hipermoderna, como dizem alguns filósofos contemporâneos, mas acima de tudo submisso ao Senhor Jesus e à sua palavra. Quero saudar aí de forma especial os radicais. Cadê os radicais? Fiquem de pé aí, fiquem de pé aí, fiquem de pé aí, os radicais. Uhul! Faz assim, ó, pra gente ver aí. Isso aí, podem sentar. Bem-vindos em nome de Jesus. Esse mês de março a gente abre a série em Daniel. E hoje, particularmente, nós queremos falar um pouco do contexto do livro de Daniel. A Bíblia é um livro não apenas de mandamentos, princípios, valores, onde você aprende sobre a vontade de Deus, onde você conhece Deus, conhece Jesus, através dessa palavra. Mas, além de ser a revelação de quem Deus é, e da sua vontade para nossas vidas, que seria o manual do ser humano, para uma vida feliz, abençoada, você tem que conhecer a palavra. É por isso que o inimigo de Deus, o que ele faz, é nos afastar da palavra. Tanto porque estamos muito ocupados, porque não temos tempo, porque achamos que não entendemos direito. Um bebê, uma criança, um adolescente nem sempre entende o que o pai fala ou a mãe fala. Mas nesse sentido eles vão ouvindo, até que a palavra entra no coração. Então essa palavra ela não apenas traz verdades, princípios e mandamentos, mas ela é também um documento histórico. Do ponto de vista do estudo acadêmico, da bibliologia, que é o estudo da veracidade das literaturas, dos livros, não há nada que conte a história da humanidade mais precisa do que a Bíblia. E isso precisa ser dito, conversado, explanado nos meios universitários, secundaristas, em todo canto onde se fala sobre ciência, nós temos que entender que bibliologia é também uma ciência. Que documentos históricos sobre os grandes profetas, por exemplo, os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, você tem ali 5, 10, 20 manuscritos antigos, quando essa palavra tem mais de 20.000 manuscritos antigos, comprovando a sua veracidade. Então a Bíblia fala de história, e toda vez que você ler um livro no Velho Testamento, no Novo Testamento, é importante que você saiba, quando a Bíblia abre lá no livro de Gênesis, quando você abre a Bíblia no livro de Gênesis e percebe o início da civilização, fala do rio Tigre, Eufrates, que são rios que você pode visitar hoje lá no Iraque. A capital Bagdá, nós vamos falar bastante sobre o rio Eufrates. Então, são rios. Fala da Grécia, fala da Turquia. E quando a gente visita Israel, Turquia, Egito, até a mudança dos impérios, toda a caminhada imperial que nós vamos ver durante o mês de março, você encontra prova cabal nas Escrituras. Então entenda que esse é um livro de Deus e nós precisamos conhecer. E para a gente falar sobre a história de Daniel, que vai ser o caso, e não apenas ele, mas seus 3 amigos, e até focar um pouco na história de Nabucodonosor, e um incidente da palavra, que são os seus sonhos, suas atitudes, sua arrogância, e até o reconhecimento, para você entender o que aconteceu com o Império Babilônico, quem foi Ciro, o persa, que aliás um dos grandes líderes do império hoje iraniano. Nós estamos vendo aí o mundo se revolvendo aí em torno dessa questão do Irã, de Teherã, sua capital. Então Ciro persa, o Medo persa, Dario, o Medo,
Tudo fala exatamente dessas regiões com uma precisão incrível. Então, nós vamos falar da Babilônia, porque ao estudarmos o livro de Daniel, nós temos que compreender o contexto desse grande império babilônico, para que você não só compreenda o contexto de Daniel, mas o que o Senhor dos Senhores, o Deus a quem nós adoramos, como Ele controla, como Ele governa, como Ele dirige as nações e seus reis, nações boas ou más, reis, príncipes bons ou maus, todos estão na coleira, nas mãos do Senhor Jesus, que veio a este mundo, morreu, ressuscitou, deu a sua vida por nós, ascendeu aos céus, está à direita do Pai em majestade, e o livro do Apocalipse diz que Ele tem um nome acima de todo nome, e que um dia Ele virá para buscar a sua igreja e reinar, onde todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Jesus é Senhor, mesmo aqueles que nunca se entregaram a Ele. Todos, nós cantamos isso, mas é uma verdade bíblica, e que tem a ver com a geopolítica, tem a ver com o que está acontecendo hoje na América, no Brasil, na América do Sul, no Oriente, na Europa. Todos esses movimentos que às vezes você se entrega ouvindo notícias que nem sempre são tão precisas, mas você, no meio disso tudo, engole e ouve muita fake news, muita notícia errônea. Mas é bom que você saiba, tudo isso está debaixo do domínio absoluto do Deus Todo-Poderoso, que vai levar a cabo a história para que Jesus seja entronizado sobre tudo e sobre todos. E a coisa mais linda é saber que seres humanos como a gente, falhos, pequenos, pecadores, podem ser alcançados antecipadamente. E em nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, Cristo pode exercer o domínio. Por isso a oração do Pai Nosso: teu reino venha, tua vontade seja feita. Então nós vamos ouvir hoje um pouquinho sobre a Babilônia dos dias de Daniel. A Babilônia, mundo que não é o nosso mundo, nem meu, nem seu, tampouco de Daniel e seus amigos. E eu quero começar lendo Daniel capítulo 1, versículos 1 a 6. Eu convido você a se colocar em pé, não é obrigado, só para mudar de posição um pouquinho, e a gente fazer a leitura de 6 versículos de Daniel. Daniel capítulo 1, versículos 1 a 6, vai aparecer aí nos telões. No ano terceiro do rei Jeoaquim, era o rei de Judá na época, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, ou seja, ele cercou a cidade. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Atentem, o Senhor entregou a permissão divina. Ele leva o povo e leva os utensílios da casa de Deus, do templo, e a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, dos seus eunucos, disse que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Verso 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a esses jovens a cultura, a língua dos caldeus. Verso 5, não só a cultura, não só a língua, mas agora costumes alimentícios. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E
que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Era uma política de Nabucodonosor conquistar terras e trazer a nata da sociedade conquistada para servirem em posições estratégicas no seu reino. E ele investia nos jovens. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos orar. Senhor, nós adoramos o Teu nome nesse lugar. Já exaltamos o Teu nome à medida que cantamos, Senhor. Confessando que o Senhor é Rei, que todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. E nós já fizemos isso na nossa própria vida. Teu povo aqui reunido, tua igreja aqui reunida. Nós te adoramos e te louvamos e pedimos que o Teu Espírito abra o nosso coração, nos livre de toda e qualquer distração, para que a Tua palavra, não a palavra desse homem, mas a Tua palavra explanada e a história que está em Tuas mãos, nos ensine hoje de uma forma muito especial. Talvez a lição maior de que o Senhor reina, de que o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda admiração. Te agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Gente, a raça humana, os seres humanos, seja no Brasil ou mundo afora, enfrenta pelo menos alguns dilemas que tem a ver com a questão existencial. Por exemplo, identidade. Quem sou eu? Individualmente, qualquer que seja a idade, nós temos esse questionamento, né, que às vezes brota. Quem afinal sou eu? Também temos a crise de significado. Qual é o sentido da vida? Por que eu faço o que faço, vivo como vivo? E o propósito? Para que viver? Não é à toa que países evoluídos como o Japão têm altíssimos índices de suicídio. E mesmo aqui no nosso país. Muita coisa não é divulgada, mas muitos adolescentes, muitos jovens, muitas pessoas que às vezes perdem o seu trabalho ou têm uma decepção amorosa, em seguida pensam em tirar as suas vidas. Parece até para alguns um ato heróico. Mas é um ato de desespero, porque a razão de viver, quando ela é perdida, a pergunta é, para que viver? E num certo sentido, o mundo, a filosofia, os catedráticos, os professores, os influenciadores, as pessoas da mídia, eles têm respostas, um cardápio de respostas. São variadas. Mas eu queria enfatizar aqui, por exemplo, o existencialismo de Jean-Paul Sartre. O existencialismo diz que nós não nascemos com um propósito. Somos nós quem o criamos através das nossas escolhas. Ou seja, a gente nasce sem propósito. É como você pegar um computador e dizer, ninguém sabe para que serve. Como assim? Alguém criou, alguém fabricou. Existe um manual de funcionamento. Você compra uma máquina, qualquer utensílio na sua casa, é impossível você olhar para aquilo e dizer, para que isso aí? Serve para quê? Você comprou com uma finalidade, alguém construiu, alguém por trás deu significado. Mas o existencialismo deixa que o homem determine o seu propósito e a sua razão. Aí o mundo se torna uma espécie de palco vazio, sem enredo. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. São as escolhas que determinam. Sou homem, sou mulher, não sou homem, não sou mulher, sou um animal, sou um bandido, sou um amado, desprezado e assim vai. Também existe o niilismo de Nietzsche, que preconizou a morte de Deus. Ele decretou, Deus não existe, Deus está morto. E porque Deus está morto, nada é absoluto, tudo é relativo, depende do que eu acho. Matar ou morrer, tudo depende da minha própria vontade.
Dessa maneira, não há absoluto e qualquer propósito é válido. Dessa forma, cada indivíduo cria seus próprios valores. Minha vida, meu corpo, minhas regras, eu determino. Se mato, se não mato. Se deixo viver ou não deixo viver. E aí cada um vai criando seus próprios valores e determinando a sua razão de viver. O que eu acho mais interessante é que, ao decretar a morte de Deus, eles lutam contra aquilo que dizem não existir. Se não existe, para que lutar? Mas eles sabem que há alguém fora desse universo, regendo todas as coisas. Mas mesmo assim, negando a existência de Deus, eles vão se entregar ao misticismo, às oferendas. E aí também entra nesse caldo, nessa sopa, o feminismo. Talvez incorporado pela escritora francesa e feminista Simone de Beauvoir, que viveu de 1908 a 1986. Ela diz simplesmente: a vida não tem sentido a priori. Cabe a você dar à vida um sentido. E o valor nada mais é do que o sentido que você escolhe. Ponto. Você pode escolher matar, discordar, destruir. Você pode ser contra a família. Você pode ser contra o papel da mulher como criatura de Deus. Enfim, você escolhe. E é interessante, né? São várias correntes, eu estou citando aqui poucas de muitas. Mas há um sentido naquilo que diz Foucault, que é um filósofo francês liberal. Ele diz assim: o sujeito é uma massa de modelar. Quando eu era pequeno, morava perto de um barranco, pegava assim a massinha de barro, fazia uma TV, fazia uma geladeira, um carrinho, uma arma. E hoje as crianças, pelo menos desde a minha época em que criei minhas filhas, tinha as massinhas que você compra e eles saem modelando a massinha. E Foucault diz que nós somos uma massa de modelar, sem forma própria, mas vai ganhando forma na sociedade que vai impondo a gente as formas. Tudo depende das mãos de quem o modela. Há uma verdade nisso. Quem é que está modelando a sua vida? Você mesmo? Deus ou o diabo? Há valores e princípios através dos quais você se permite ser modelado, ou você se entrega ao laissez-faire? Deixa rolar, deixa a vida me levar. Uma hora é um amante, outra hora é um outro amante. Uma hora é um ídolo, outra hora é um político, outra hora é um partido, e você vai se deixando modelar. Paulo já revelava isso em Romanos capítulo 12. Paulo, grande líder judaico, inteligentíssimo, conhecedor da filosofia, ele escreve em Romanos 12, 2: não assumam a forma deste mundo, deste século, da Babilônia vigente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O apóstolo Paulo está dizendo: cristianismo é racional. Você precisa pensar e permitir que a sua mente seja modelada pela palavra de Deus. Renove a sua mente. Não é a experiência que determina a verdade. Não é o que eu sinto num culto. Não é o que eu sinto no momento de louvor que determina o que é a verdade. Meus sentimentos me enganam. A verdade é muito mais do que isso. Por isso o Senhor é chamado de o Verbo, a palavra que se fez gente. Ele diz: deixa sua mente ser renovada para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso nós insistimos nessa comunidade que cada crente se deixe formatar pela palavra de Deus, se deixe transformar pela palavra. E o desafio é que eu mesmo, como homem, pastor, que estuda, que estudou, todos os dias eu abro essa palavra para deixar que Deus
transforme a minha mente, me coloque em sintonia com a sua vontade. E isso não pode ser substituído por um culto, nem por uma aula, nem por qualquer guru, nem por qualquer pregação ao vivo ou na internet. Você não pode abrir mão dessa palavra. Percebeu como as religiões muito fizeram para esconder a Bíblia das pessoas? Percebem como mesmo igrejas ditas reformadas colocam a interpretação da Bíblia na mão de meia dúzia de pessoas, enquanto o resto só ouve e quase tem que engolir uma comida já mastigada por alguém, o devocional do Zé, do Pedro, da Maria e do João. Quando Deus colocou em você, em mim, em nós todos, o Espírito Santo, o autor das Escrituras, para que você pudesse ter um encontro diário com Deus e ter a sua mente primeiramente renovada, modelada pelas mãos do Criador. Aí sim você pode se expor a tudo que o mundo oferece, tudo que a Babilônia oferece, e você saberá a diferença entre o certo e o errado, sem relativismo, porque a absoluta palavra de Deus é que impera. A forma do presente século nos descaracterizou, até que o Verbo se fez gente. Cristo veio, sua pessoa, sua obra, sua palavra, não só explica o mundo caótico, como resgata o ser humano à dignidade de criatura com identidade, significado e propósito para viver. Mas pouco antes de morrer, Jesus estava numa espécie de summit, uma grande conferência com o Pai e o Espírito Santo. E antes de ascender aos céus, ele ora na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, e ele afirma que os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, não pertencem a este mundo, assim como ele também não era deste mundo. Embora ele estivesse no mundo por um pouco de tempo, quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, a raiz do verbo tabernaculou, eskenei, é exatamente isso, é uma tenda, não é um edifício perene, porque ele esteve entre nós por um tempo. João capítulo 17, verso 16, ele diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. João 17, 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E aqui começa a ideia não só da existência, mas do propósito. Nós estamos aqui com uma missão. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Por isso ele ainda não interrompeu a minha vida e a sua vida, porque ele nos deixa aqui com um propósito. Você parou para pensar nisso? Talvez Daniel pudesse pensar: como assim? Eu aqui no templo, eu aqui com todos os utensílios sagrados, eu aqui vendo a glória de Deus se manifestar, e de repente eu vejo tudo isso sendo derrotado, os utensílios do templo sendo levados para um templo pagão, para uma cidade pagã, para um reino pagão. A vida deles é colocada em xeque, mas havia um propósito divino em cada passo, cada vitória, cada derrota, cada sufoco, cada tribulação. João 17, 14 diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Estamos na Babilônia, mas não somos da Babilônia. E o verso 4 diz que aqueles 4 amigos eram jovens, Yaledim, palavra hebraica que significa um jovem entre 12 a 18 anos de idade. Atentem para o mundo nos dias de Daniel. A Babilônia vai revelando similaridades com a nossa cultura, com o que você vive, com o que nós vivemos. Há um império, uma cultura anti-Deus, anticristo, que vai permeando tudo, gente, não só a política,
o judiciário, o comércio, a indústria, a educação, os esportes, as artes, tudo depondo contra a pessoa de Jesus, contra a palavra de Deus. Por isso Jesus disse: o mundo os odiou, e os odeia, e nos odeia, porque nós não somos do mundo. E a pergunta é: de que lado você está? E aí nós vamos falar sobre o Império Babilônico, criação e auge desse império. A palavra Babilônia vem de Babel, é o nome que significa confundir, confusão. Reflete aquele incidente lá em Gênesis 11, quando fala acerca da torre que foi construída. Nimrod, bisneto de Noé, é o seu construtor. Gênesis capítulo 10, versos 8 a 12. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, ou Babilônia. Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria, edificou Nínive e assim por diante. A torre de Babel era uma espécie de zigurat. Você vai ouvir essa palavra. É como se fosse uma pirâmide egípcia com escadas. Ela foi construída para evitar dispersão e fazer um nome célebre. Mesmo pensamento de Nabucodonosor, mesmo pensamento do neo-imperador Saddam Hussein ali no Iraque, cuja capital é Bagdá. Ou seja, construir uma torre para alcançar Deus. Aliás, síndrome que num certo sentido atinge o nosso povo brasileiro, povo de fé. Quando faz de prédios igrejas, quando faz de sacerdotes, profetas, pastores e apóstolos, os gurus, cujo nome tem que estar acima de tudo e de todos. Ridículo, maldito. Nós temos essa herança romana que nos ensinou que a gente passa em frente à igreja e que nós vivemos o dia a dia para no domingo irmos à igreja. E lá está o templo, lá está a presença de Deus. Quanto mais suntuoso, melhor. Nos cultos a mesma coisa. Chamamos o auditório de templo, chamamos o palco de altar. Entendemos que indivíduos com nomes estranhos de apóstolos, como se fossem os grandes mensageiros de Deus do século 21. Isso nada mais é do que a síndrome de Babel. É tentar construir um império para tornar o nome de um homem célebre. E o pior é que a boa fé do povo faz com que o líder seja colocado nessa posição, mesmo que ele não queira. E tem que haver uma resistência santa e sábia para dizer: meu nome é simplesmente João. O grande João, quando perguntado a ele quem era você, ele disse: eu não sou o Messias, eu não sou o profeta, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ou seja, todo líder religioso deveria primeiramente saber quem ele não é. E quando pergunta então quem é você, ele diz simplesmente: João, é meu nome. Ele diz: eu sou voz no deserto. Só isso. Mas que loucura quando o povo de Deus, numa atitude de pequenez, de infantilidade, se entrega a líderes. Espera desses homens a unção como se o povo não tivesse. E nessa igreja nós nos esforçamos, primeiro para que eu diminua, Jesus cresça, nós cantamos isso. Para que eu diminua e vocês cresçam, porque o Espírito de Deus está em cada um de vocês, amados. Aleluia. É por isso que ainda há nos nossos grupos de relacionamento muita gente reticente com a partilha na primeira pessoa, porque os professores se levantam, eles são os caras, são as profetisas, os profetisas, os profetas, os mestres.
Mas nós vamos deixando que o Espírito de Deus vai acabando com isso no nosso meio, para devolver ao povo a unção, como diz 1 João 2,20, todos tendem a unção. Então vamos lá, Babel é exatamente esse início, esse embrião dessa estrutura de poder político e eclesiástico. Chamou-se-lhe, pois, o nome Babel, Gênesis 11:9, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Mas eis que depois disso surge o primeiro império babilônico, 1894 a 1595. Mais ou menos 4.000 anos atrás, gente. Dá para imaginar? Nós estamos no ano 2026, né? Pensa, 4.000 anos atrás, vocês vão ver. O grande primeiro imperador foi Hammurabi, o 6º governante do Império Babilônico. Uma civilização avançada, inteligente, inclusive responsáveis por muitas das leis e de valores e princípios que hoje nós temos, até no nosso judiciário. O Código de Hammurabi tem 282 leis gravadas numa coluna, uma espécie de estela, uma pedra negra, de diorito, de 2 metros mais ou menos, ou 2,25 metros. E ela está hoje exposta no Museu do Louvre, em Paris. Esse Código de Hammurabi, ou seja, da Babilônia, de quase 4.000 anos atrás, tinha nas suas leis a lei de Talião, por exemplo. O código é famoso pelo princípio olho por olho e dente por dente. Está no Velho Testamento, está no Código de Hammurabi. Havia no Código de Hammurabi a diferenciação social. As penas não eram iguais para todos. Ferir um nobre custava muito caro, e mais caro do que ferir um escravo qualquer. A justiça pública sai das mãos do indivíduo para o Estado. Olha que interessante. Depois a Babilônia foi invadida pelos hititas, a Babilônia foi dominada pelos cassitas, elamitas, pelo Império Assírio, cuja capital era Nínive, conhecido pelo profeta Jonas, até que veio o segundo grande império, o auge do Império Babilônico. Aqui é o chamado Império Neobabilônico. 626, Nabopolassar derrota os assírios e restaura a independência babilônica. E o auge do império vem com Nabucodonosor. Vocês vão ver a história dele durante a nossa apresentação aqui nesse mês. Em 605 a 562, o auge do império de Nabucodonosor, ele conquista o Egito, a Fenícia, parte da Arábia, da Síria, constrói os jardins suspensos, que já foi uma das 7 maravilhas do mundo, e ele constrói também um portal enorme, a deusa Estar, mais ou menos como tem o Arco do Triunfo no Champs-Élysées lá em Paris, ou em Sobral também. Você foi em Sobral? Eu já fui em Sobral e bati foto. United States of Sobral, né? Então ali tem o Arco de Sobral. Pois na Babilônia tinha um portal muito parecido com aquele, obviamente muito maior, muito mais suntuoso, que era dedicado à deusa Estar. Há uma reconstrução, inclusive, houve uma escavação em 1899, houve uma escavação arqueológica ali, e eles descobriram esse portal, e depois cada elemento desse portal foi levado para o Museu Pergamon em Berlim. Ele reconstruiu o grande zigurat, que era tipo a Torre de Babel, que é uma pirâmide com escadarias, né, a fim de que você pudesse chegar ao topo para oferecer oferendas aos deuses. Ele capturou e destruiu Jerusalém. Então quero levar vocês agora a um momento para a gente mergulhar na cidade e ver a dinâmica dessa cidade, desse império babilônico, onde Daniel e seus 3 amigos sobreviveram. Imagine uma cidade onde as ruas são pavimentadas com pedra lisa, onde a água corre por canos subterrâneos,
onde os jardins pendem do topo de terraços tão altos que parecem flutuar no ar, e onde tudo isso acontece 600 anos antes de Cristo nascer. Enquanto o resto do mundo antigo ainda vivia em cabanas de barro e bebia água de poço aberto, existia um lugar na Terra onde mais de 200.000 pessoas acordavam todo dia dentro de muralhas tão largas que 2 carros de guerra corriam lado a lado em cima delas. Essa cidade tinha avenidas retas, templos cobertos de ouro, palácios com jardins irrigados por máquinas que não deveriam existir naquela época. E o nome dela você já ouviu muitas vezes: Babilônia. Mas aqui vai a pergunta que quase ninguém faz: como era realmente viver lá? Não como rei, não como sacerdote, como uma pessoa comum que acordava de manhã, tomava café, trabalhava, voltava para casa. O que ela via, o que cheirava, o que comia, o que temia. A resposta é tão surpreendente que vai mudar completamente a imagem que você tem dessa cidade. Vamos começar pelo momento em que você se aproxima de Babilônia pela primeira vez. Você vem caminhando pelo deserto da Mesopotâmia, o atual Iraque. E de repente, no horizonte, primeiro você vê uma linha escura. Depois, essa linha cresce, ganha forma, ganha cor. E quando você chega perto o suficiente, o que está diante dos seus olhos é um muro azul. Isso mesmo, azul. Os muros exteriores de Babilônia eram revestidos com tijolos esmaltados em tons de azul profundo, decorados com figuras de touros e dragões em relevo, pintados em amarelo e branco. Heródoto, o historiador grego que visitou a cidade por volta de 450 a.C., ficou tão atordoado que escreveu: Babilônia supera em esplendor qualquer cidade do mundo conhecido. E olha que Heródoto já tinha visto as pirâmides do Egito. Os números são difíceis de processar. A muralha interna tinha 26 quilômetros de perímetro. A espessura, segundo Heródoto, cerca de 25 metros. Isso é mais largo que uma rodovia de 4 faixas. E a altura chegava a 90 metros em alguns trechos, o equivalente a um prédio de 30 andares. Agora, historiadores modernos acreditam que Heródoto exagerou nas medidas. As escavações arqueológicas de Robert Caldwell, iniciadas em 1899, sugerem que a muralha interna tinha cerca de 12 metros de altura e 6 de espessura, com uma segunda muralha externa de dimensões semelhantes. E entre as duas muralhas havia um fosso cheio d'água alimentado pelo rio Eufrates. Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta. As muralhas eram só a casca. O que Nabucodonosor II construiu dentro delas faria qualquer visitante antigo questionar se havia entrado em outro mundo. Você cruzava um dos 8 portões monumentais da cidade, e o mais famoso deles era o Portão de Ishtar, dedicado à deusa da guerra e do amor. Esse portão ainda existe. Está no Museu Pergamon, em Berlim, reconstruído a partir das peças originais escavadas por Holdaway. E quando você olha para ele, a primeira coisa que sente é que isso não deveria existir naquela época. Tijolos de cerâmica esmaltada em azul cobalto, com 575 figuras de animais em relevo, touros, leões e dragões, moldadas e coloridas individualmente. Cada figura brilhava. Imagine passar por esse portão ao amanhecer, com a luz do sol batendo nesses animais azuis e dourados. O efeito era deliberado, fazer você se sentir pequeno, fazer você sentir que estava entrando no domínio dos deuses. O piso era feito de lajes de calcário branco e rosa, e cada laje tinha uma inscrição na parte de baixo que dizia: Eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, filho de Nabopolassar, rei da Babilônia. Que Marduk, meu senhor, me conceda a vida eterna. Ele assinou o chão. Literalmente estampou seu nome embaixo de cada pedra onde as pessoas pisavam. Isso diz muito sobre o ego de Nabucodonosor, mas também sobre a escala de recursos que ele tinha à disposição.
A sociedade babilônica era rigidamente dividida em 3 classes. No topo estavam os Awilum, cidadãos livres de pleno direito, donos de terras, comerciantes ricos, sacerdotes e funcionários do palácio. No meio, os Mushkenum, homens livres, mas sem propriedade, que dependiam do palácio ou do templo para sobreviver. E na base, os Warum, escravos. E quando eu digo escravos, não estou falando de uma abstração. O Código de Hammurabi, escrito em Babilônia por volta de 1754 a.C., dedica dezenas de leis ao tratamento, compra, venda e punição de escravos. Um escravo podia ser comprado pelo equivalente a 20 ciclos de prata. Para referência, um boi custava entre 10 e 15 ciclos. Escravos podiam ser marcados a ferro. Fugitivos eram caçados. Quem ajudasse um escravo a fugir pagava com a própria vida. É o que diz a Lei 15 do Código de Hammurabi, textualmente. E escravas eram frequentemente usadas como concubinas. A vida de um escravo em Babilônia era melhor que em muitas civilizações antigas? Talvez. Mas continuava sendo a vida de alguém que pertencia a outra pessoa. E agora vem um detalhe que muda toda a história. Boa parte dos escravos em Babilônia durante a Era de Ouro, o reinado de Nabucodonosor II, entre 605 e 562 a.C., eram judeus. O livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 14, registra que Nabucodonosor deportou 10.000 cativos de Jerusalém na primeira deportação, em 597 a.C. Entre eles estavam os melhores artesãos, ferreiros, soldados e toda a nobreza. O profeta Ezequiel estava entre os deportados. Daniel, segundo a tradição, já havia sido levado anos antes, ainda adolescente, na primeira incursão babilônica. Imagine ser Daniel. Você é um jovem da nobreza de Jerusalém, criado na fé do Deus de Israel, e de repente está caminhando acorrentado por 1.500 quilômetros de deserto até chegar a uma cidade que faz Jerusalém parecer uma vila. Você cruza o portão de Estar, vê os dragões e os touros brilhando, ouve línguas que não entende, sente o cheiro de incenso queimando nos templos de deuses que seus pais te ensinaram a rejeitar. E agora te dizem que seu nome não é mais Daniel, é Beltesazar, em homenagem ao deus Bel. Babilônia era um centro comercial de escala global. Enquanto a maior parte do mundo ainda trocava cabra por trigo na base do escambo, Babilônia já tinha contratos de juros compostos gravados em argila. Mas o comércio era só uma camada. Babilônia não era apenas rica, era engenhosa. E nada demonstra isso melhor do que a forma como eles lidaram com o problema mais fundamental de qualquer civilização no deserto: a água. O rio Eufrates passava direto pelo meio da cidade, cortando-a em 2 metades. Agora pense no absurdo disso. Uma cidade com avenidas de ouro, jardins suspensos, templos que brilham sob o sol. E, ao mesmo tempo, famílias perdendo os filhos porque não conseguiam pagar o que deviam ao templo. A grandeza de Babilônia era real, mas ela era construída, pelo menos em parte, sobre o sofrimento dos que sustentavam a base. A mortalidade infantil era altíssima. Estimativas sugerem que entre 30% e 40% das crianças morriam antes dos 5 anos. Infecções, diarreias, desnutrição. A medicina babilônica era uma mistura de observação empírica real e rituais de exorcismo. Os tabletes médicos descrevem sintomas com precisão impressionante. Se o paciente tem febre, suor noturno e tosse com sangue. Mas o tratamento frequentemente envolvia encantamentos ao deus Marduk e rituais de purificação com água sagrada. Os babilônicos acreditavam que estavam cercados por forças invisíveis a todo momento, deuses, demônios, espíritos dos mortos. Os babilônicos não tomavam decisões importantes sem consultar um adivinho, o Baru, que examinava o fígado de um animal sacrificado
para ler o futuro. A ironia é impressionante. Uma civilização capaz de cálculos astronômicos que previam eclipses com precisão, que mapeava constelações e media o tempo com sofisticação. Essa mesma civilização não ousava construir um muro sem antes abrir o fígado de uma ovelha para pedir permissão aos deuses. E é exatamente nesse ponto que a vida em Babilônia revela seu maior paradoxo. O convívio entre genialidade e superstição, entre avanço técnico e escravidão espiritual. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Tanto avanço tecnológico, tanto misticismo, tanto distanciamento da verdade, da palavra do Senhor, das Escrituras. Imagine a comparação entre Babilônia e Jerusalém. Babilônia de 200 a 500 mil habitantes, enquanto Jerusalém tinha de 20 a 30 mil habitantes. A sua área de 1000 hectares, Babilônia suntuosa, não era, obviamente, Jerusalém parecia uma pequena vila com 600 ou 60 hectares. E talvez a reflexão é, com quais obras da nossa Babilônia e do nosso mundo você se sente admirado, espantado? Tecnologia, e talvez não perceba que ainda se adora demônios, o misticismo ainda impera, as pessoas ainda consultam seres, espíritos, ainda vão às encruzilhadas, ainda vivem misticismo de um horóscopo ou coisa do tipo. Mas, amados, a cidade que impressionou o historiador grego do século V a.C., Heródoto, ele é chamado pai da história. Essa coisa que admirou, trouxe admiração a Heródoto como historiador, foi pouco a pouco sendo destruída por causa da soberba, do misticismo e da sua idolatria. O livro do Apocalipse, lá no capítulo 18, ele trata a Babilônia do ponto de vista figurativo, talvez fazendo menção à Babilônia da época que era a Roma, a suntuosa Roma. Apocalipse 18, 1 a 8, diz no verso 2, então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. As nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. O verso 3 no final diz, os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Verso 5, seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Entenda uma coisa, povo de Deus. Nós podemos nos indignar com o pecado, com a injustiça, com a corrupção, que acontece em todos os níveis da nossa sociedade. Das igrejas, ao governo, todos os níveis. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Deus não está morto, tampouco dorme. Ele pagará a cada um segundo os seus pecados e segundo suas iniquidades. Deus não está morto. Por isso ele diz, a mim pertence a vingança, não vos vingueis a vós mesmos. E é importante, ao perceber a ascensão da Babilônia como império e a sua queda, que você tenha consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. E aí nós abrimos a palavra em Isaías capítulo 13, quando Isaías, em 740 a.C., ou seja, 200 anos antes do ocorrido, a palavra de Deus
mostra Isaías sentenciando a queda da Babilônia. Vamos ao texto. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte, mas no verso 3 ele diz: eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes, os medos, os persas, para executarem a minha ira. Atenta nisso, amado, para você entender a palavra de Deus. Quando Deus quer derrubar um regime, um império, um governo, Ele não só usa alguém que você reputa como alguém muito bonzinho, muito querido, muito honesto. Ele usa o inimigo. Nós estamos vendo hoje a situação ali no Irã, e ali nós temos nas civilizações antigas os persas. E foi exatamente da Pérsia, os medo-persas, na pessoa de Ciro, que foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel e impor à Babilônia uma grande derrota. Por isso Deus diz: eles são meus valentes, não porque são piedosos, religiosos, mas porque Deus tem até o iníquo nas suas mãos. Amém? Você está com vontade de derrubar alguém? Ou talvez o pior, a vontade de acender alguém em Brasília, no Palácio do Bispo, no Palácio da Abolição, achando que se você colocar ali, Jesus, se ele viesse hoje aqui, nós não iríamos vê-lo ali, em nenhum desses 3 palácios, em nenhuma dessas instâncias. E quando nós perdemos o foco, e viramos uma massa de modelar, onde a política faz a nossa cabeça, nós assumimos lados e lutamos por algo que não vai funcionar. Porque o que Deus quer não é estabelecer um trono em Brasília, mas no coração das pessoas que estão carentes de Jesus, uma a uma. Entende, irmão? Por isso que a oração do Pai Nosso é: santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas é na vida e no coração de cada pessoa que Deus faz com que cruze o seu caminho. Entende, irmão? Não é um partido, não é um político, nem A, nem B, nem esquerda, nem direita, nem centro. É Jesus. Nós fomos chamados aqui para estabelecer o reino de Cristo, que é um reino de palavra, de poder, de amor, de restauração. Por isso que nós estamos vendo aqui um evangelho derrotado, cheio de escândalos, servindo de chacota em todo canto, em todo lugar, exatamente porque nós perdemos a perspectiva do eterno. E ele diz: chamei meus valentes. No verso 37, o Senhor dos exércitos passa a revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade dos céus, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, usando os medos para destruir toda a terra. Verso 6, uivai, pois está perto o dia do Senhor. Verso 9 de Isaías 13, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em desolação e dela destruir os pecadores. Verso 11, castigarei o mundo por causa da maldade e os perversos por causa da iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Você crê nisso, irmão? Aconteceu. Isaías creu, profetizou 200 anos antes de acontecer. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, por causa do dia do seu ardente furor. E aqui nós temos que desmistificar essa ideia de que Deus é um Deus de paz e amor, como o Papai Noel sentado numa cadeirinha oferecendo presente para os crentes. Mas Ele é um Deus justo. Um Deus que ama, um Deus que tem misericórdia, mas um Deus que se ira contra o pecado e de forma justa, Ele pune a iniquidade da terra. Na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu condomínio, por onde você anda. Não vos vingueis a vós mesmos, diz o Senhor.
Verso 17 diz: eis que despertarei contra eles os medos. Babilônia, verso 19, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra. Verso 20, atentem, nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Verso 21, atenta, igreja de Jesus, é palavra de Deus. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. Verso 22, as hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. A mesma profecia está em Jeremias capítulo 50. Depois você pode ler ali e conferir. Chegou o fim da Babilônia por conta da sua ganância, além de força e poder, uma civilização que transformou abundância em exploração, engenhosidade em opressão, bênção geográfica em maldição moral. A Babilônia hoje está devastada, é morada de animais. Você pode andar lá, visitar e ver o cumprimento da profecia bíblica escrita. Vamos olhar esse vídeo mais curtinho e atenta para o que aconteceu. O rio Eufrates, hoje a Babilônia desolada. Aqui Saddam Hussein constrói um palácio, mas fora dos muros que circunscrevia a cidade de Babilônia. Isso é hoje, viu, gente? Rio Eufrates. O monte onde estava o Ziggurat. Ali tem um pequeno povoado e uma chaminé, mas está fora do muro original. Atentem. Muro original. Ao fundo, Bagdá, cidade moderna. Mas aqui, ó, terra desolada, até hoje, desabitada. Nabucodonosor, aliás, Saddam Hussein tenta reconstruir sobre as ruínas. Ele escreve seu nome nos tijolos. Lembra de Babel, tornar célebre o nome, assim como fez Nabucodonosor, inscrições do muro escavado. Aqui a via principal que dava exatamente no portal de Estar, ali onde seria o palácio de Nabucodonosor, apenas ruínas. Alguns templos dos diversos deuses. E aqui os santuários de Marduk, o Deus maior. Lembra Nabucodonosor dizendo: salva-me, Marduk, meu salvador. Aqui o Ziggurat, aquele local de adoração, e ali em cima onde estava, aliás, a estátua gigante de Marduk, sentado no trono. Essa é a Babilônia, nunca mais habitada. Ninguém morará nela de geração em geração.
as feras, avestruzes, hienas. E essas cenas são reais, não é construção de IA, não. Eis a Babilônia. Essas aves, esses animais são nativos daquele local. Quem pode se comparar com o Senhor? Quem tem coragem para o desafiar? Que governador poderia enfrentá-lo? Indescritível. É uma coisa que nós ocidentais e principalmente brasileiros, cearenses, perdemos, é a reverência, é aquela sensação de admiração, talvez que só expressamos quando um desastre acontece, mas nós precisamos aprender a contemplar a indescritível glória de Deus. O leão da Babilônia foi derrotado, prova viva na história. Quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? Quem é o pastor que pode me resistir? Que o Senhor nos faça crer no seu poder, na sua majestade, nesse Deus que é tão grande, tão poderoso, mas se importa com a minha vida, com a sua vida. Eu queria chamar o pessoal aí para vir, por favor. Acho que foram abduzidos, né? Mas coloca para mim aí o Salmo de número 146. É um salmo que tem mexido com o meu coração já há algum tempo. E eu uso como título desse salmo exatamente a ideia de que, como eu posso responder ao caos, como você pode responder ao que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo no Irã, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na América. Como é que você responde a isso? Como é que você responde a tanta opressão, a tanta injustiça, a tanto roubo, a tanta desigualdade, a tanto misticismo? Para mim, o Salmo 146, que foi escrito exatamente nessa época, ele tem a resposta. Primeiro ele diz: louva, ó minha alma, ao Senhor. Nós não podemos responder com violência, com arma, com argumentos cartesianos, com discussões banais, deixando o nosso coração pender para um lado, para o outro, discutindo com pessoas, com irmãos, desconfiando de tudo que se fala, se o cara é para a direita, é para a esquerda, está vendo aí? Olha aí. Não são argumentos, mas é adoração. Oração, louvor, entrega, adoração. Por isso o salmista diz: louva, ó minha alma, ao Senhor, indicando que o salmo ele é coletivo, mas cabe a você, meu irmão. Qualquer que seja a sua Babilônia, qualquer que seja a sua circunstância,
Louve a minha alma, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Verso 2. E aí ele dá um aviso importante a todos nós do próximo texto. Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, porque neles não há salvação. Não confie em políticos, na política, em pastores, em apóstolos, incluindo esse homem aqui, pecador e falho. Se eu não me agarro com o Senhor Jesus, eu caio, destruo minha vida, minha família e a igreja de Jesus, mancho o nome de Jesus. Por isso Jeremias diz: maldito o homem que confia do homem e faz dele o seu braço. E aqui está dizendo, uma forma de você sobreviver na Babilônia é não confiar em líderes, em homens. Você pode ter sua opção, você pode admirar A ou B, você pode ver coisas boas em A ou B, mas não entrega o seu coração, nem ao seu marido, nem à sua mulher, nem a seu filho, nem a seu pai, nem a seu patrão, nem ao seu amigo mais próximo. Seu coração deve estar integralmente nas mãos de Jesus. Amém? Cadê o pastor? Eu quero convidar você a louvar. Quero convidar você a adorar ao Senhor com a gente nesse cântico. E acima de tudo, ter uma expressão e um gesto de adoração ao Senhor. Muito me admira, eu tenho andado por alguns países aí do Oriente, e não só lá, mas até em outros lugares onde a religião muçulmana não prevalece, mas os homens com paletó, gravata, sua pastinha 007, 5 vezes no dia eles param, colocam sua testa no chão em adoração a um Deus que não pode salvar. Eles não conhecem. Eles precisam do amor de Jesus. E às vezes nós, como crentes em Cristo Jesus, vibramos com o time, vibramos com A, com B, com C, damos a nossa emoção, a nossa vida para tantas coisas, mas nos esquecemos que a verdadeira adoração deve ser dirigida a esse Deus maravilhoso que tem o poder e o domínio da história. Então, à medida que nós vamos cantar esse cântico, eu quero que você faça qualquer gesto, aí onde você está. Não saia. O Senhor está aqui. Fique aí no seu cantinho, no seu lugar, em nome de Jesus. Expressa diante do Deus presente, mas no Deus que está no trono e no controle de toda a história, a sua admiração, a sua adoração, em nome de Jesus. Tira as sandálias, os sapatos dos seus pés, ajoelha, cai no chão, fica em pé, levante suas mãos, uma expressão. Alguém perguntou uma vez, por que aqueles judeus ficam assim no muro de Jerusalém todo tempo, né? Eles não param, porque ele diz: eu tenho que adorar a Deus com a minha mente, mas também com o meu corpo, e o corpo está naquele gesto de adoração constante ao Senhor. Tão difícil para nós, né? Nos ajoelharmos, tão difícil para nós nos prostrarmos, tão difícil para nós, na Babilônia, dizer: Deus, Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Impossível não adorar. Das maiores alturas, o fundo do mar, tua beleza é vista em todo lugar. Nas mudanças que marcam
cada estação. O universo se une na mesma canção, exclamando: impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo Deus, poderoso, invencível, intimidados, curvamos diante dele. Tu és incrível. Quem ordena os relâmpagos onde cair e suspende as nuvens pra neve esconder. Quem criou o sol ou gerou sua luz e o guarda nas mãos para a noite chegar. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo Deus, poderoso, invencível, intimidados, curvamos diante de ti. Tu és incrível. Aleluia. Queria dar oportunidade essa noite para qualquer pessoa que nunca fez uma decisão pública aberta por Jesus. Tem alguém que gostaria de dizer: eu quero entregar a minha vida a esse Cristo vivo, poderoso, Rei do Universo, para que Ele reine na minha vida? Tem alguém hoje à noite, nesse lugar, gostaria de dizer: hoje é meu dia, eu quero entregar a minha vida a Jesus? Se tiver, levanta a sua mão. Aleluia. Deixe-me chamar a sua atenção para uma coisa. Você não está decidindo pela igreja, por mim, é por Ele. E Ele vive, Ele está presente aqui no nosso meio. Se você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, deixar que Ele reine a sua vida, vem à frente, levanta a sua mão, vem aqui, vem aqui. Nós queremos orar por você aqui. Aleluia, Senhor. Esse é o maior trono que o Senhor pode ter, é o coração de pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Coragem. Você está diante da Babilônia, já se entregou a tantos deuses, tantas crenças. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Você está na internet aí, me vendo, me ouvindo? A sua oportunidade é agora, o Senhor está aí, Ele está te vendo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Faça a sua decisão aí, ó, na internet, aí, isso é em casa, onde você está me vendo e me ouvindo. Entrega a sua vida a Jesus, deixa Ele reinar, deixa Ele tomar conta da sua vida. Amados, vamos tirar o nosso coração das mãos dos babilônios e da Babilônia. Vamos colocar nosso coração nas mãos do Senhor. Você pode ter opinião, você pode agir como cidadão, mas não pode entregar o trono da sua vida aos deuses da política, do judiciário, aos deuses
dos governos, aos deuses do amor, aos deuses, seja quem for, seja um filho, uma mulher, um marido, não importa. Deixa Jesus tomar conta. E vamos sair daqui com essa sensação maravilhosa de que esse Deus que levantou e derrubou impérios é o mesmo Deus, ontem, hoje e o será eternamente. É a Ele a quem servimos, é a Ele a quem nós vamos adorar. Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Saímos daqui com nossos corações cheios da tua palavra, cheios do teu poder, do vislumbre da tua glória, Senhor, e da tua majestade. Obrigado por essas vidas, Senhor, que se entregaram hoje ao Senhor. E que o teu povo levante o teu nome na Babilônia, custe o que custar, pois para a honra e glória de Jesus é que nós fazemos tudo isso e te adoramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.